só para quem não tem medo de chuva. Boa noite! Agora você falou mais fortinho, hein? Paz seja convosco. Amém? Quero que você gaste aí 1 minuto, nem que precise 1 minuto, vamos gastar 1 minuto inteiro. Você vai procurar aí 6 ou 7 pessoas, apertar na mão, vai dizer parabéns. Você é um campeão, uma campeã, porque a chuva não te segurou. Diga, você merece um prêmio. Pode falar, diga, você merece um prêmio. E você merece um prêmio que você venceu a chuva e veio. Glória a Deus pela tua vida. Culto de oração, irmão. Com tempo frio e chuva é só para os fortes. Amém? É só para os fortes. Amém, irmão? Só para os fortes. Pastor, acho que não estou tão forte assim, não. Está mais forte do que muitos que não veem. Você está forte, sim. Em nome de Jesus. Amém? Nem que seja na força do ódio, como diz, né? A gente vai para a academia. Na força da dor, do problema, da dificuldade. Mas a gente encontra força para buscar a Deus nos dias da dificuldade. Amém? Deus tem cuidado de nós. Isso é o que importa, irmão. O resto é só água. É só chuva. Chove lá fora, mas aqui dentro brilha o sol da justiça. Amém? Pega a tua Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 11. Hoje vai ser como todos os outros dias, de Deus. Amém? Hebreus capítulo 11. Vou ler o capítulo inteiro de Hebreus. Hoje estou louco. Vou pregar 10 minutos para cada versículo. Gente, assustaram? Assustou aí, Paulo? Vou ler mesmo, capítulo inteiro. Hebreus, capítulo de número 11. Rapaz, sabia que esse capítulo aqui, a gente tem que de tempos em tempos ler com bastante cuidado, bastante tranquilidade, bastante paz, meditar bastante, porque é o fundamento. O fundamento é o que sustenta. Amém? Que na minha Bíblia tem um título. O título diz assim: a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Diz assim, ó, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela, ou seja, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. E é pela fé que entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pai. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia,
morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Porque também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Esse, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Porque também Deus não se envergonha deles, de chamar de seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. E pela fé ainda ofereceu a Abraão a Isaac, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a sua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. E pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, porque intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém?
Feche teus olhos. Querido Deus, fala conosco nesta noite, fala o nosso coração. Pela tua palavra, meu Deus, dá-nos entendimento daquilo que o Senhor ainda está fazendo. Desde o início de todos os tempos, o Senhor ainda está agindo, trabalhando, fazendo, construindo. Da mesma forma, com a mesma intensidade, o mesmo modelo, nós possamos compreender que somos parte disso tudo, meu Deus, no nome de Jesus, é que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém? Senta aí, fica tranquilo. Presta atenção que eu gastei metade do meu tempo só lendo o texto, olha só. Mas não tem problema. Porque esse texto de Hebreus, ele é quase que autoexplicativo. Se a gente lê com cuidado, se a gente lê tentando ver com os olhos da fé ou com a imaginação, se a gente lê tendo o conhecimento de cada uma dessas histórias, é importante talvez fazer isso. Cada nome escrito aqui, o que aconteceu, que história foi essa, do que é que Hebreus está falando, aliás, do que o autor está falando, uma carta ao povo hebreu, o que é que ele está relatando, qual é o motivo, qual é o objetivo deste texto estar aqui, dessas histórias todas. Sabe por quê, irmão? Porque aqui está um compilado de anos, muitos anos de histórias. Um compilado de histórias diferentes, personagens diferentes, pessoas diferentes, momentos diferentes, que viveram seus desafios, suas dificuldades, que foram provados por Deus, que foram expostos ao perigo, que foram vituperados, como disse aqui a Bíblia, apedrejados, cerrados e todos usados que a gente possa imaginar. Cada um na sua época, cada um com o seu propósito. A Bíblia está falando aqui, e alguns chamam estes homens e mulheres de heróis da fé. Heróis da fé que venceram, que suportaram, que fizeram algo extraordinário, que fizeram algo importante. Não porque eles foram, por Deus, presenteados com uma força sobrenatural. Não porque eles foram, por Deus, sustentados com um poder sobrenatural. Não porque Deus deu a eles uma força excelente ou excedente à força que todos nós temos. Mas o que é comum a todos estes homens e mulheres, todos esses personagens, ao longo de vários tempos e de vários anos, desde o início de todas as coisas, desde Caim, Abel, que ele cita aqui, todas as coisas, todos esses homens, eles venceram e suportaram por conta de uma coisa que eles tinham em comum. É aquilo que está no primeiro versículo ainda aqui deste livro de Hebreus. A fé. A fé é o firme fundamento. A fé é aquilo que sustenta. A fé é o que nos mantém firmes, firmados de fato em Deus, na rocha que é Cristo. A certeza daquilo que a gente não vê, a certeza daquilo que espera, o firme fundamento daquilo que espera, a prova real. Porque a fé, para que possa exercer em nós o mesmo efeito daquilo que exerceu nestes homens, ela precisa ser algo real. O que esses homens todos tinham em comum era uma fé verdadeira, uma fé real. Aqui se diz que a fé é a prova das coisas, é o que traz prova, é o que dá certeza. Uma certeza imutável, uma certeza que fortalece o coração, uma certeza que sustenta a nossa alma, uma certeza que mexe com nossos pensamentos, uma certeza que nos faz escolher ou tomar decisões que às vezes outras pessoas não entendem e não compreendem. Uma certeza imutável, algo que não se pode mudar. A fé viva, a fé verdadeira em Deus, naquilo que Ele era, naquilo que Ele fazia, naquilo que Ele podia fazer.
Ou apenas a fé imutável no Deus que chamou e nos chamou por um propósito? Porque quando nós temos de fato fé em nosso coração, então as circunstâncias da vida, as circunstâncias dos momentos, não têm poder de nos tirar ou de nos mover daquilo que Deus nos deu a fazer e andar. No caminho que Deus nos deu a andar. Nenhuma facilidade. Ele fala aqui de Moisés. Moisés nasceu numa família hebreia, mas ele foi criado no palácio de Faraó. Foi criado em uma vida de facilidades. Foi criado em uma vida de abundância. Foi criado em uma vida que projetava para ele um futuro bom aos olhos dos homens. Ele era um príncipe do Egito, a maior nação da terra. Príncipe do Egito, a nação mais rica da terra. Ele tinha uma herança grande, o futuro era bom, recebeu bons ensinamentos, a melhor escola. Tudo estava programado, tudo estava projetado, mas pela fé ele conseguiu forças para rejeitar tudo aquilo. E ao invés de assumir para ele a identidade de filho da filha de Faraó, como ele disse, ao invés de assumir a identidade de príncipe do Egito, Moisés ele decidiu manter em si intacto a identidade de filho de Deus, de herdeiro da promessa de Deus, de chamado por Deus e participante do povo, o povo de Deus. Embora a escolha era uma escolha difícil, ele preferiu estar e obedecer e andar com Deus. É uma decisão difícil que só é tomada por aqueles que têm certeza. Tem certeza. É preciso ter certeza de que Deus está na minha vida. É preciso ter certeza de que Deus está nesse negócio. É preciso ter certeza de que Deus está no comando. Porque decisões como essa só são tomadas por aqueles que têm certeza. Eu tenho certeza de que Deus está cuidando de mim. Eu tenho certeza de que Deus está me conduzindo em seus passos. Eu tenho certeza de que tudo aquilo que Deus está fazendo em mim, através de mim, faz parte do propósito eterno dele. Eu tenho certeza. E porque eu tenho certeza e a fé aprova, a fé me dá a certeza. Então eu consigo aceitar os desígnios de Deus para a minha vida, ainda que me causem dor e tristeza e frustração. Porque eu não imagino outro sentimento no coração de Abraão. Eu não imagino outro sentimento que poderia estar concorrendo com a fé. Outro sentimento que concorria com a certeza. Porque Deus deu a Abraão um filho, o filho da promessa. O filho já da sua velhice. Deus resolveu o problema. Deus disse, eu vou te dar um filho. Então Deus deu um filho. Um milagre. Deus fez um milagre e deu um filho. Era Isaac, o filho da promessa, o filho do milagre. Filho da velhice. Do impossível. Deus deu o filho, deu a promessa e depois Deus diz, agora eu vou tomar o filho. Eu não consigo imaginar no coração de Abraão o desespero, a angústia. Porque como que Deus me deu e agora ele vai tomar? Como que Deus me deu o filho, agora me pede para que eu com as minhas próprias mãos tire a vida do filho que ele me deu. E a gente ouve a história e vê a história de Abraão e a caminhada dele com Deus. Quando Deus pede seu filho, ele não pestaneja. Mas tendo o seu coração firmado, a sua mente treinada pela fé em Deus, pela certeza. Se Deus me chamou, se Deus me pediu, Ele tem algo em mente e eu tenho certeza que em todos os momentos
Até quando ele me pede para abrir mão do meu filho. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. A fé é o firme fundamento que mantém, que sustenta. A prova das coisas que eu não vejo, então ele vai e oferece no seu coração. Ele oferece Isaac. Porque ele pega o cutelo, ele se prepara, ele ia dar o golpe, Deus não deixa, mas no coração Isaac já estava morto. Pela fé em Deus, naquilo que Deus é, naquilo que Deus pedia. Heróis da fé que viveram dias difíceis. Heróis da fé que viveram dias angustiantes. Heróis da fé que viveram dias de perdas reais, verdadeiras. Algumas perdas irrecuperáveis. Alguns momentos Deus não agiu. Alguns momentos Deus não resolveu o problema. E algumas vezes Deus não mudou o cenário. E algumas vezes, e alguns homens, como a Bíblia diz, que encerrados ao meio. Mas não se importaram nem com as suas próprias vidas. Não temeram pelas suas próprias vidas, porque havia no seu coração a fé de que Deus tinha preparado algo que estava aquém desta vida. Que estava além daquele momento, que estava além daquele acontecimento. É uma fé, a certeza de que eu estou vivendo já no sobrenatural, na vida eterna. Como Paulo disse, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque a fé é de verdade. Quando a fé, ela toma o nosso coração, ela muda o nosso pensamento e ela produz em nós a certeza. Deus me chamou. Pega teu filho, tua família, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar. Que lugar? Vai, só saia, depois eu te mostro. Não houve medo, não houve dúvida. Apenas a certeza de que se Deus me mandou ir, Ele vai me direcionar a algum lugar. Ele tem algo para fazer. Irmãos, ter fé em Deus não é só acreditar que Ele vai resolver o problema. Ter fé em Deus não é só acreditar que Ele pode solucionar as coisas. Ter fé em Deus não é só esperar a bênção, ter certeza que Ele pode me abençoar. Ter fé em Deus não é ter esperança de que Ele vai cuidar de mim. Esperança de que Deus cuide de mim, todos têm. O ímpio tem esperança em Deus. O ímpio tem esperança que a vida vai melhorar. As pessoas têm esperança no dia de amanhã. As pessoas têm esperança que o mês que vem pode ser melhor. Eles têm esperança que ano que vem talvez as coisas mudem. Tem esperança que talvez mude o governo, talvez eu mude de casa, e se eu mudar de cidade. Esperança em mudanças. A fé verdadeira que a Bíblia nos diz, não é a fé no dia melhor, não é a fé na solução dos problemas, mas é a fé destes homens descritas aqui no livro de Hebreus, que aceitavam todos os desígnios de Deus, porque pela fé eles entendiam que Ele era soberano Senhor, e que o plano de Deus, mesmo quando confrontava, era antagônico ao meu. Ainda que estivesse frustrado, ainda que estivesse decepcionado, ainda que estivesse sofrendo perdas irreparáveis, pela fé estes homens permaneciam, continuavam, porque a fé não era em dias melhores, a fé era no Deus que sustentava mesmo no meio do deserto. A fé não era alcançar a terra prometida, mas a fé era saber que andando no deserto, a provisão de Deus não faltará. Pela fé Davi, depois que orou e jejuou, para que Deus salvasse o seu filho, Deus não salvou o filho de Davi, o filho do pecado, Deus não salvou. Não houve salvação, não houve redenção.
Ele jejuou, ele orou e ele pediu. Olha aqui, irmão. Nem sempre a oração muda os desígnios de Deus. Nem sempre a nossa oração muda o que Deus quer fazer. O que Deus quer fazer, Ele quer fazer. Não é porque eu orei que agora Deus é obrigado a fazer. Que fé é essa? Fé em quê? Em mim, no poder da minha oração, no poder do meu pedido. Davi orou, ele pediu e jejuou, e Deus não atendeu a Davi. E a criança morreu. E quando ele recebeu a notícia, teu filho está morto. Então aquele homem que amava a Deus de todo o seu coração, então aquele homem que conhecia e sabia do poder de Deus, aquilo que ele podia e daquilo que ele não podia fazer, ou que ele, ao ouvir a notícia, a Bíblia diz que então ele se levanta, ele troca de roupa, toma um banho, troca de roupas, pede um banquete e começa a se alimentar. Os homens não compreenderam, diz Davi, você está ficando louco. Quando a criança estava doente, você chorava, e agora que morreu, você vai banquetear. Ele dizia, é porque agora a decisão de Deus já foi tomada. Agora Deus já tomou uma decisão, não há mais nada o que fazer. E ainda que eu esteja frustrado, ainda que eu esteja decepcionado, ainda que Deus não me deu aquilo que eu pedi, louvado seja o nome do Senhor. A fé é o firme fundamento. A fé nos sustenta quando o próprio Deus nos frustra. Quando o próprio Deus nos decepciona com atitudes ou com decisões que nós não estávamos esperando para receber. Quando o não de Deus vem. Quando a morte vem. Quando a situação não se desenrola do jeito que eu queria. O que é que domina o meu coração? Esses homens viveram dias diferentes, momentos diferentes. Mas eles foram declarados heróis da fé. Porque a expectativa não estava no sim de Deus. A expectativa não estava na prosperidade, a expectativa não estava no crescimento, a expectativa não estava no pertencimento daquilo que é receber, a expectativa estava apenas em estar e permanecer em Deus. Não alcançaram as promessas, vituperados, cerrados ao meio, aqui todas as outras histórias, apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Uma música que gosto muito de ouvir, sobre povo na arena. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam aos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Que fé, irmão, que nós carregamos em nosso coração. Que fé nós temos apresentado todos os dias, no nosso dia a dia, nos dias de luta, nos dias de derrota, quando Deus diz não, quando as coisas não acontecem. Que fé nós vamos expressar hoje aqui, quando nos orarmos? E se Deus não atender a minha oração, se Deus não fizer o que eu pedi, e se Deus permitir que os leões venham, porque homens servos fiéis de Deus, irmão, sei se como eu e você, talvez mais do que eu e você, morreram nas arenas. Homens de Deus que oravam, que jejuavam, que buscavam conhecer a Deus. Talvez muitos teólogos, pastores, líderes queimaram em praça pública.
e cantavam louvores enquanto o fogo consumia o seu corpo. Pela fé. Porque sabiam que ainda que eles passavam, que estavam passando, as perdas que eles passavam, não se podia comparar com a glória que Deus tinha reservado na vida eterna ao qual eles estavam chegando de uma vez por todas. Fé em quê, irmão? Fé em que nós temos apresentado? Que fé nós temos apresentado? Eu tenho fé de que Deus pode mudar a minha vida para melhor. Jesus não morreu na cruz para nós termos uma vida melhor aqui na terra. Não podemos apequenar Jesus, ele não é pequeno desse jeito. Ele não veio aqui para a gente resolver os problemas, para realizar os nossos sonhos. Ele faz isso, faz. Mas ele não veio aqui para isso. Jesus não morreu na cruz para a gente realizar os nossos sonhos, não. Jesus não morreu na cruz para a gente prosperar. Não. Jesus morreu na cruz para nos dar uma vida eterna. Jesus morreu na cruz para nos dar a esperança da glória. Jesus morreu na cruz para que nós possamos fazer parte do plano eterno de Deus e estar com Ele para sempre. Mas para a gente poder viver isso, para a gente poder continuar, para a gente não perder isso, é preciso ser como esses homens, viver pela fé. É pela fé, irmão, que a gente vence as frustrações. Não é pela nossa força. Não é fé na vida, fé no amanhã, fé no dia, fé na sorte. É fé em Deus, de que Ele é Senhor, de que Ele é soberano e que as decisões dele me agradem ou não, elas ainda fazem parte do plano eterno de um Deus eterno que morreu na cruz para me salvar e me deu a esperança de estar com Ele para sempre na eternidade. Os tempos mudaram, as situações mudaram, as pessoas mudaram, mas Deus permanece o mesmo. Ele está chamando homens e mulheres que sejam capazes de viver pela fé, de lutar pela fé. E agora trema o teu coração, que Deus pode chamar alguns de nós aqui para morrer pela fé. Está preparado para viver pela fé? Está preparado para morrer pela fé? Irmão. Às vezes os planos de Deus são um pouco diferentes dos nossos. Às vezes a vontade de Deus não está andando de acordo com aquilo que eu projetei. Esses homens, pela fé, alcançaram de Deus a promessa. Esses homens que a Bíblia diz dos quais o mundo não era digno. Meu Deus, isso mexe comigo. O mundo não era digno desses homens. Ainda assim Deus deixou eles morrer. O mundo não era digno desses homens. E ainda assim eles escolheram o caminho mais difícil. Suportaram e venceram pela fé. Fica em pé em nome de Jesus.